Esperar a felicidade restringe o potencial do cérebro para o sucesso, ao passo que cultivar a positividade estimula a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, e que por sua vez melhora o desempenho. Essa descoberta foi confirmada por milhares de estudos científicos, pelas minhas pesquisas com 1.600 alunos de Harvard e dezenas de empresas da lista Fortune 500 ao redor do mundo. Shal Asher, o jeito Harvard de ser feliz. Hoje eu vim falar para vocês como a leitura pode influenciar gigantescamente na sua construção de riqueza e no seu próprio desenvolvimento pessoal, né? E como a leitura mudou a minha vida. Primeiramente, né, vamos contar um pouquinho de como eu era e como eu fui aprender a ler, né? Porque de modo geral, na verdade, eu tinha uma certa repulsa, né? Repulsa em relação às pessoas que liam, né? Que buscavam, de modo geral, aprender, né? Falava, pô, coisa de mongo, né? Eu até era um pouco pejorativo, eu não era uma pessoa muito legal, não, né? Falava, nossa, que negócio de bisonho, né? E tal, pô, que nada a ver, o cara lendo, pô, que nerdão, né? Eu tenho vergonha de mim mesmo, mas é isso mesmo. E depois de um certo período na minha vida, eu tive algumas influências, e essas influências fizeram com que eu mudasse a minha forma de pensar, né? Eu tive algumas influências tanto na escola, tive algumas influências dos meus pais, de modo geral, né? E eu resolvi, deliberadamente, buscar a leitura. Não como uma forma de melhorar a minha cabeça, não como uma forma de ser alguém melhor, de, nossa, entender as coisas e tal, ficar mais inteligente. Eu só queria um certo tipo de distração, né? Porque na época que eu buscava ler, eu sabia que a distração de celular, de internet, era uma coisa muito rasa, muito superficial, muito sem fim, né? Sem objetivo, sem nada. E eu comecei a ler este livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse livro eu comecei a ler nessa época, né? Em que eu queria buscar alguma coisa. Por que eu comecei a ler? Como eu falei, tive alguns estímulos externos, de influências de escola, ou de modo geral, assim, de tudo, né? Mas também eu tinha curiosidade. Falei, pô, inferno, nossa, que diferente, né? O que será que tem nesse livro? Se for, eu aprendo alguma coisa a mais, né? Tem algum acervo, algum repertório a mais, né? E esse livro, ele é de acordo com a capa dele, mas ele é diferente, tem um conteúdo extremamente grande, né? Um repertório extremamente grande, uma inteligência dentro daquele livro muito até preocupadora, né? Porque ele fala sobre aquecimento global, sobre derretimento das calotas polares, aumento da temperatura do planeta, e ele traz simbologismo ali da Europa, do tempo renascentista e por aí vai. Ele consegue misturar muitas coisas dentro de uma história extremamente empolgante, né? E o que você está achando da visita aqui principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante. Está sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. E eu me maravilhei, né, com isso. E eu comecei a ler mais e mais e mais, e entender outras histórias, entender outros conceitos, entender outras coisas. E isso faz com que a sua mente, né, como pessoa, quando você pratica a leitura, quando você entende conceitos novos, quando você interpreta visões novas de mundo, quando você aprende coisas novas, a gente, como ser humano, Aristóteles já dizia, quando uma pessoa normal, ela se deleita. Vou ler aqui um trecho do livro que eu roubei da escola para vocês, tá bom? Mesmo que reservasse ao filósofo o exercício mais complexo da racionalidade, Aristóteles reconhecia que as pessoas comuns também aspiram ao saber e se deleitam com ele, satisfeita por esclarecer dúvidas ou compreender melhor algo que antes lhes parecia confuso. Ou aprender uma coisa nova. Isso te dá novas interpretações, novos comportamentos, né? Você consegue ter mais clareza das coisas. Então, eu acredito que nesse ponto
a leitura pode influenciar extremamente positivamente na sua vida, né? Você, vamos supor, eu li, né, O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury, né? No qual, nesse livro, ele fala sobre inteligência emocional, sobre como era a forma de Jesus Cristo pensar, como Jesus Cristo tratava aqueles que o odiavam, como Jesus Cristo tomava decisões dentro de situações frustrantes, né? Como Jesus Cristo pensava quando vivo no planeta Terra. E isso, pessoal, faz você refletir muito sobre você, sobre como você vai tratar as pessoas. E é aquilo, quando a gente busca a nossa melhora, a gente busca a melhora do todo, porque as nossas ações, elas vão influenciar no todo, né? E elas vão representar quem você é. E com essas reflexões, você consegue incorporar novos tipos de comportamentos na sua pessoa. Como eu já falei, esses comportamentos vão influenciar no todo. E isso vai influenciar até, às vezes, um superior que vai lhe ver, né, que no teu ambiente de trabalho, vai influenciar como que você vai se tratar com a tua família, vai influenciar quando que você vai sair socialmente na sua faculdade. E essas decisões, esses comportamentos, essas ações vão ser melhores. Sendo melhor, você tem melhores resultados consequentemente. Além do mais, né, o nosso cérebro ele não foi feito para ler, por isso que nós consideramos a leitura uma coisa tão entediante. Mas ao você praticar algo relativamente difícil, você consegue ter disciplina em coisas às vezes que podem demandar mais facilidade. Por exemplo, se todos os dias você consegue ler por 1 hora, possivelmente você vai conseguir também treinar, né? Possivelmente você vai conseguir guardar dinheiro todos os meses, porque quando você cultiva bons hábitos, como o hábito da leitura é um hábito excelente, você consegue espalhar esses hábitos para outras áreas, como eu falei, para academia, guardar dinheiro, né? Ter comprometimento e foco no seu trabalho, né? Estudar, né? Até mesmo estudar se você faz uma faculdade, se você estuda para um concurso ou qualquer coisa do tipo, né? Então, você pode ver que a leitura, de acordo com tudo que eu falei aqui, ela tem inúmeros, fora os benefícios nos quais eu não citei aqui, né? Você melhorar o seu vocabulário, você melhorar a sua fala, você melhorar a sua comunicação, né? Você ter um repertório sociocultural, de comunicação, de qualquer coisa que você esteja se aprofundando, mais vasto, isso faz com que você tenha resultados melhores na sua vida. Então, na minha vida foi isso. Eu tenho uma estante aqui cheia de livros, eu vou mostrar pra vocês, esperem um pouco. Além do meu Kindle, né, que eu comprei recentemente, então já faz uns 3, 4 meses mais ou menos, né, que tem uma biblioteca infinita de livros, né, nos quais eu consigo ler vários livros, ó, pode ver, tem ali, ó, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Se Enriquece, Essencialismo, essas coisas de autoajuda, né, nos quais não... Eu já me enjoei um pouquinho, eles acabam falando às vezes as mesmas coisas, sabe? Mas eu recomendo, tá? São muito bons de modo geral, né? Vou mostrar pra vocês uma minha estante de livros. A maioria são livros que eu já li, né? E que influenciam minimamente na pessoa legal que mais ou menos eu sou hoje, tá? Então, pessoal, de modo geral, não. Então, vocês viram, tenho livros de capitalismo, tenho livros de Karl Marx, eu tenho livros de inúmeros de psicologia, de historinhas, de modo geral, livros de quase vários tipos de repertórios e temas diferentes, né? E pessoal, assim, eu acho que um pouco mais difícil para as pessoas é de elas conseguirem achar um tempo, de elas poderem implementar a leitura de forma que ela consiga ter clareza ali do tempo de organização. E assim, acho que não tem fórmula mágica, né? É você começar de pouco, vamos supor 20, 30 minutos todos os dias,
mesmo que seja pouco, né? E você, às vezes, tentar implementar em algum horário que sobra para você. Seja no seu intervalo do trabalho, seja no ônibus que você pega, seja no seu café da manhã que você passa, às vezes, 30, 40 minutos ali tomando café da manhã. Adote o hábito da leitura, né? Isso vai fazer muito bem para você, isso vai fazer muito bem para sua cabeça, isso vai fazer muito bem para quase tudo ao seu redor, né? Eu acho que quando nós cultivamos hábitos bons, nós temos conjuntos de hábitos bons, isso tange muitas áreas da nossa vida. Essas áreas influenciam no que nós somos e no que nós vamos vir a ser, né? E você expandir a sua mente, você ter hábito, você ter disciplina, você aprender coisas novas, eu acredito que dificilmente há coisas melhores do que isso, como melhora como ser humano, né? Então, eu deixo aqui a recomendação da leitura, eu expliquei o porquê ela influenciou na minha vida, e se você gostou, se você acha que alguém vai se tocar com isso, compartilha esse vídeo, comenta, curte e vamos seguir nessa jornada de ficar rico, que é o que nós queremos, evoluir e ficar rico para que nós possamos levar essa palavra para outras pessoas também. Tá bom?